primeiras horas da semana, viu? Primeiras horas da semana. Mas, para vocês no Brasil, ainda está na hora sagrada. Então, para darmos início à nossa meditação dessa tarde, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus e vamos dar diretamente a palavra ao nosso querido Eduardo. Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por esse privilégio de estar aqui junto com a minha família, da família Manuel. Quero te pedir perdão pelos meus pecados e te pedir, Senhor, que esteja com o Eduardo, que ele, ao falar, nós só ouvimos a voz de Eduardo, mas nós sabemos, Senhor, que é o Senhor falando conosco. Nos ajude a entender, a reconhecer o tempo. Batiza-nos com o teu Santo Espírito, Senhor, e ajuda-nos a sermos fiéis a Ti em todos os nossos momentos das nossas vidas. Abençoa cada família que aqui representamos. Em nome de Jesus. Amém. Querida Duda, eu vou passar para você o controle também. Amém. Obrigado, É com Cleilinha. você. Amém. Muito bem, queridos irmãos. Semana passada a gente foi até o verso 4 e nós aprendemos, né, quem é essa besta que sobe do mar. Ficou identificada como a igreja, né, a igreja de Roma. E então já sabemos a primeira besta do Apocalipse 13, a que sobe do mar, subiu num lugar onde tinha gente, muita gente. Então, identificamos como a Igreja Católica Romana. Agora, vamos continuar aqui a partir do verso 5 em diante, ver o que essa besta faz, ou fez, ou fará. E vamos responder a pergunta 4, né? Quanto tempo, né? Por quanto tempo esse poder, que já sabemos que é a besta que sobe do mar, a Igreja Católica Romana, dominaria sobre o povo de Deus. E vamos identificar qual foi esse período do tempo, que vai se repetir várias vezes, né? Que eu já falei. Mas vamos ver novamente por quanto tempo esse poder dominaria sobre o povo de Deus. Abrimos lá a nossa Bíblia, no capítulo 13, versos 5 ao 8. E peço aí um voluntário que participe conosco, por favor. Leia esses 3 versos. Você pode ler? Pode ler? Eu estava com a saída. Posso ler esse Obrigado, Lisandro. Apocalipse 13, 13, 5 a 8. de 5 a 8. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Muito bem. Obrigado, Lisander. Foi-lhe dado, né, ou lhe dada. Quem? Estamos a falar de quem? Desse poder, da besta, né? A Igreja Católica Romana. Já sabemos quem é ela, já podemos falar. A Igreja Católica Romana foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, autoridade para agir durante esse tempo profético aqui, 42 meses, que é o mesmo tempo profético que vai aparecer de outras maneiras no livro de Daniel e outras maneiras no livro mesmo do Apocalipse. Mas quando você faz o cálculo e traz para o tempo, né, traduzido, né, no tempo real que a gente precisa, em anos, vai dar 1260 anos. É o mesmo que Daniel também viu, que foi revelado a Daniel. Daniel capítulo 7, verso 25, está ligado com esse verso aqui. Lá diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos. Agora vai começar o tempo profético. Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 anos e meio. 3 anos e meio, quando traduzido para anos,
Um tempo é um ano, 2 tempos são 2 anos, e metade de um tempo é meio ano. Então, 2 mais 1 mais meio dá 3 anos e meio. E quando você multiplica, vai dar 42 meses e vai dar 1.260 anos. Então, é o mesmo poder, é a Igreja Católica Romana. Eles tinham 1.260 anos para fazer essas coisas aqui. Magoaram os santos do Altíssimo, mudaram a lei, e não é que mudaram a mesma lei, né? Por exemplo, você lê o, o catecismo, é lógico que na Idade Média o povo não tinha acesso à Bíblia, ok? Então, fizeram o catecismo, e no catecismo, onde diz a lei de Deus, o segundo mandamento e o quarto mandamento foi alterado. Por quê? Porque essa denominação, esse poder, defende imagens e defende o domingo como sendo o dia de guarda. E então alteraram a lei de Deus, colocando o segundo mandamento, que fala para nós não adorarmos imagem de escultura, eles retiraram. E o quarto mandamento, que fala da lei de Deus, ok? Que nós devemos ser fiéis, né, à lei de Deus, lembra-te do sábado, colocaram guardar domingo e festas. Esse movimento mudou isso, mudou a lei de Deus. E é ao mesmo tempo profético, ou seja, sempre que aparece esse tempo profético, aparece um poder que não faz boas coisas. Aqui fala que tinha boca, né? Que proferia arrogância, blasfêmia. O que é isso de blasfêmia? O que é blasfemar? A gente já vai ver. Então, durante 1.260 anos, que é esse tempo profético, esse poder não glorificou a Deus. Na verdade, eles fizeram, ou melhor, tomaram aquilo que pertence a Deus, a glória que pertence a Deus, eles tomaram para eles. Percebe? Não glorificaram a Deus, tomaram realmente o que é dele. E quando a Bíblia fala, né, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome. O que é isso de blasfêmia? O que é blasfemar? Há um exemplo bem clássico, que é quando Jesus faz a cura. Jesus foi acusado de blasfemar. Lucas capítulo 5, verso 20. Lá diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Então, o que é blasfêmia? Blasfêmias é alguém que faz de Deus, toma o lugar de Deus. Porque para os escribas e fariseus, o milagre que Jesus havia realizado de perdoar pecados só competia a Deus, percebe? Então, Jesus foi acusado de blasfêmia, ou seja, de perdoar pecados, de tomar a posição de Deus. E ele, na verdade, era Deus, né? Jesus é Deus. Mas ele foi acusado disso pelos escribas. Então, dá-nos a entender que blasfema é isso. É alguém que coloca na posição de Deus. Então, esse movimento aí faz isso. A Igreja Católica Romana se coloca em posição de Deus. Eles tomam a glória que pertence a Deus. E aqui o texto fala que, fazendo isso, eles difamam o nome de Deus. Percebe? Então, uma blasfema é alguém se colocar no lugar de Deus. O apóstolo Paulo recebe algumas revelações que vai ecoar no tempo do fim. E olha que o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, ou seja, o Paulo diz assim, olha, tempo vai surgir, igreja, que vai se levantar um homem da iniquidade, esse homem da iniquidade, ele também é o filho da perdição. E o que ele vai fazer? Ele vai se levantar e vai se opor a tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Ao ponto desse homem do pecado, ok? Assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, difamar o tabernáculo é realmente aonde que Deus estava, né? Vamos pensar no templo de Salomão, o templo aquela tenda que Moisés construiu, onde que Deus se manifestava? Manifestava no templo,
lá no lugar santíssimo. Então, esse movimento, o que eles fazem? Eles se assentam é, no templo e faz de Deus. Como é que eles fazem de Deus? Quando alguém vai para... Aliás, eu fui católico, eu tenho autoridade para falar isso. Eu fui daquele católico, Cleitinha, que às 7 da manhã eu estava na porta da igreja para abrir a igreja. Eu tinha 7 anos de idade. Já estava à espera do padre para ir com ele, porque eu era diácono, servia a missa e fazia até os meus 15 anos. Então, eu tenho autoridade para falar. Ai de você, Cleidinha, se você não for ao confessionário, ok? Confessar o pecado, para que o padre te perdoasse, né? O sacerdote te perdoasse, e você participasse, né? Na cerimônia ali que acontecia todos os dias, já vamos falar. Se você não participasse dessa cerimônia de pedir perdão pelos teus pecados para que o padre te perdoasse, você não podia tomar aquilo que eles chamam de hóstia, você não podia pegar aquilo. Então, isso é assentar no santuário de Deus e fazer do próprio Deus. Quem perdoa pecados? É o próprio Deus, é Deus que perdoa pecados. Mas eles não disseram assim, não, para você ir até Deus, tem que passar por mim primeiro e eu é que perdoo o teu pecado. Ou seja, eles fazem do próprio Deus, percebe? Tomam o lugar de Deus, assentam no santuário de Deus, né? E fazem o próprio Deus, sendo como o próprio Deus. Paulo já havia tido essa revelação desse movimento aqui, que a gente associa com o Apocalipse, capítulo 13. E difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Segundo a doutrina católica, essa passagem aqui, há uma doutrina católica chamada de transubstanciação. Não sei se você já ouviu falar dessa doutrina. É uma doutrina, né, que a substância, que substância? A tal hóstia, ela se transforma em um sacrifício verdadeiro e eles afirmam que aquela hóstia e aquele vinho que o sacerdote bebe é o sangue literal de Jesus e a hóstia é o corpo literal de Cristo. Percebe? E esse corpo literal de Cristo fica onde? Em cima do altar. Então, Jesus é como se estivesse em cima de uma mesa, ok? A ser sacrificado novamente para Deus Pai. E isso que está acontecendo nessa denominação está a difamar o tabernáculo de Deus, a saber, os que habitam no céu. Isso difama, porque eles creem que aquilo está acontecendo. Como é que nós cremos? Nós cremos como Jesus falou, isso é apenas um símbolo, é símbolo. Mas aquilo não é o corpo de Cristo que está ali fisicamente, percebe? É um símbolo apenas, mas eles creem de uma maneira corporal que Cristo está ali naquele objeto, ok? E o vinho que está sendo tomado é realmente o sangue de Cristo para perdão dos pecados. E olha o que Paulo fala em Hebreus. Assim também Cristo, tendo oferecido quantas vezes? Uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos. Ele vai aparecer a segunda vez, sem pecado, os que guardam para a salvação. Agora, o que acontece nessas missas, Jesus está sendo sacrificado todos os dias. E a Bíblia fala que Jesus foi sacrificado uma só vez. Percebe? Então, é isso, tá? Defamar o tabernáculo de Deus, né? Temos aqui a Ariagna. Ariagna, por favor. E também, irmão Eduardo, eles mantêm Jesus preso na cruz. Quando Também, chegassem a Páscoa, eles botavam um caixão, pelo menos na igreja que eu era catequista, eles colocavam o verdade, caixão, a cruz com Cristo ali dentro, depois eles tiravam, ressuscitavam, mas Cristo ficava pendurado na cruz. E, e verdade. era e o mandamento, para não ficarem 9, eles colocaram não pecarás contra a castidade, né? Exatamente. Eles É falavam. isso. E esses são as coisas que estão sendo feitas, ok? Que defama aquilo que é o propósito. Mas por que disso tudo? Porque isso tudo tira o foco em quem merece o foco. O foco é quem? É Cristo. Mas o foco está sendo retirado, ok? E o homem está tomando a glória que pertence a Deus, não é? Por que você, para chegar a Deus, precisa passar por Maria, precisa passar pelo Padre, até você chegar a Deus, né? Isso realmente tira todo o sentido da salvação. Ou seja, para você ser salvo, primeiro tem que passar por Maria, né? Maria também
está na linha de co-redentora, ou seja, se não fosse Maria, né, na mente deles, Jesus não vinha ao mundo. Então, para você chegar a Deus, tem que passar primeiramente por Maria, percebe? Depois é que você chega a Deus. E nós sabemos que pela palavra de Deus, a Maria, ela está a descansar, ela está a dormir como outros. Ela não está no céu, como eles creem, né? Que ela foi levada virgem e está lá no céu e intercede por nós. Isso não está certo. E isso defama o santuário. Eu acho que, hermanos, por favor. Ok, Hermanos, eis-me aqui. oi. Então, falando essa questão aí, né, do sacrifício de Cristo, né, que a Igreja Católica praticamente ela não aceita como a Bíblia ela nos ensina, né, como nós cremos. O catolicismo tradicionalmente, né, eles usam a cruz como eles falam, né, como símbolo de proteção contra o mal. Quer dizer, eles usam os instrumentos em si. É o instrumento que eles usam para livrar do mal, livrar de tudo quanto é ruim, né? Conforme a tradição eles acreditam. E você pode observar, né, que toda a igreja de quem é católico eles têm uma cruz. Ele tem ali, né, o símbolo da cruz ali, é só a cruz em si, e também, algumas vezes, a cruz com Jesus Cristo pregado na cruz, né? Que nem aqui em Hum, casa a pessoa tem, né? Uma desse jeito, né? Nesse formato, Jesus ali na cruz. Então, o catolicismo, né? Ele adotou, digamos assim, essa questão da cruz, uhum, justamente para como se fosse uma espécie de superstição, vamos dizer assim, né? Para livrar do uhum, mal, para isso, para aquilo, enfim. Mas a cruz não tem nenhum poder. A cruz praticamente ela é inútil, porque a cruz não tem nenhum poder. O que tem poder é o que estava sobre a cruz, né? Que é Jesus. Aí sim, né? Eles confundem isso, né? Então, outra coisa também que eles limitam aí o sacrifício e o poder de Jesus, vamos dizer assim, é hum, colocando a cruz como algo assim, como se fosse tivesse em pé de iguala com o poder de Deus, com poder de Jesus, enfim, e eles acabam limitando também, né, essa questão também aí, né, aí da cruz, né? Que você é queria isso. falar? Obrigado, irmão. Então, outro aspecto, né, da blasfêmia, né, tomar o lugar de Deus, né, é aquilo que eu falei, a Maria como corredentora, né, e em vez de o pecador, nesse caso, dirigir diretamente a Deus, não, ele passa primeiramente pelo sacerdote, ok, por um padre, para depois passar por Maria, depois para chegar a Deus. Então, a mente do crente, né, do adorador, é desviada da obra mediadora de Cristo no céu, sendo dirigida ao confessionário da terra, o que não está certo. Por isso é que Martim Lutero ele prega essas 95 teses e que incluía uma dessas coisas aqui. Não, está errado tudo isso, está errado. Eu não preciso ir para Maria, não preciso ir para eu não falar com o homem, não é para perdoar os meus pecados. Não, eu vou diretamente a Deus. A porta já está aberta. Ele já morreu por mim. Eu não preciso passar por mais ninguém. Preciso ir direto ao céu, né? No santuário do céu. E então esse é o aspecto da blasfêmia que é dito aqui em Apocalipse, né? Tomam aquilo que pertence a Deus. É interessante como a Bíblia realmente dá detalhes, né? Certeiro assim das coisas que acontecem. Agora, verso 10, né? Já lemos até ao 8, né? E adorá-lo a todos que habitam na terra. Então, eles vão fazer que habitante da terra, toda a gente vai adorar essa besta, vai adorar, né? E depois vamos ver na segunda besta que vai dar mais um apoio ainda, né? Para que todos os habitantes da terra realmente adorem essa besta, ok? Então, vemos agora o verso 9 e o 10. O que acontece aí? O que mais é revelado? Lisandra, tem como ler para nós verso 9 e 10? Tem sim. Amém. Verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Muito bem. Queridos, do verso 1 até o verso 10 está a falar da primeira besta, a Igreja Católica Romana, que já identificamos aí. Então, aqui, os últimos versos sobre a primeira besta fala, se alguém tem ouvidos, ouça. Essa expressão, ela aparece umas 8 vezes aqui no livro do Apocalipse, ok? Por outras palavras, a Bíblia está dizendo assim, olha, fiquem atentos, ok? Se tem ouvidos apurados,
abre os olhos, né? Presta muita atenção, é o que o texto está a dizer. É um chamado de Deus. Essa expressão que aparece vezes repetidas aqui no Apocalipse, por exemplo, quando nós lemos lá as cartas para as igrejas, em cada igreja, lá diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o próprio Cristo está a dizer: se você tem ouvido, ouça o que o Espírito está a dizer às igrejas. Percebe? Fica esperto, fica atento. Fica atento. Agora, continuando aqui, lá diz assim: se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto pela espada. Ou seja, aqui é aquela lei que Deus havia dito. O que você planta aqui nessa terra, você vai colher. Plantou banana, vai colher banana. Plantou maldade, vai colher maldade. O papado perseguiu o povo de Deus por 1.260 anos. A história daqueles que foram para os Estados Unidos, eles foram perseguidos por esse movimento durante esse tempo que começa em 538 e termina em 1798. Por que termina em 1798? Porque foi nessa altura que esse Papa aqui que está na figura, chamado Papa Pio VI, nós vamos falar muitas vezes dele, foi preso. Antes, quem aprisionava pessoas era o papado. Era eles que aprisionava, levava, né? Essa inquisição que havia, matavam pessoas. Mas agora o texto está a dizer assim: olha, se você que levava alguém para cativeiro, ok? Se você que matava alguém, também vai morrer pela espada. Da maneira que você matava, você vai morrer também. Sabe o que é isso? É uma ironia do texto bíblico, dizendo como é que o Papa Pio VI foi aprisionado e como é que ele foi morto. Porque realmente, gente, vamos falar aqui, nós estamos a falar de sistema, ok? Sistema. Não estamos a falar de pessoas isoladas, mas é lógico que o Papa Pio VI é alguém que representava o sistema. E é ele que foi preso. E é através da prisão dele que fazia esse movimento quase que extinto, a partir de 1798. Quase que extinto. Então, o matar a espada é eles que matavam o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus, matando o povo de Deus. Muitos morreram, mas agora quem está sendo morto à espada é mesmo eles que estão sendo mortos à espada. Então, esse retrato aqui de morto à espada, né, levar para o cativeiro, é aquilo que aconteceu com o Papa Pio VI, em 1798, quando ele é preso. E ali começa o tempo do fim, como Daniel havia predito. Então, antes era o papado quem aprisionava e matava, agora são eles que estão sendo aprisionados, né? Aquilo que Paulo fala em Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Não há nada do que a gente faça aqui na terra que nós não vamos colher. Se você fez o bem, vai colher o bem. Agora, se faz o mal, ainda que demore tempo, mas você vai colher aquilo que você plantou. Aqui nessa terra não tem como sair dessa sem colher o que você plantou. Então, o Papa foi levado ao cativeiro e dali morreu, e se cumpriu essa profecia aqui: se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que também seja morto a espada. Então, essa profecia está a ditar a prisão do Papa Pio VI, que fazia parte, né, do líder desse movimento em 1798. E a Ariadna, e depois a Aparecida, por favor. Irmão Eduardo, Oi? e o que o general Berthier teve a ver com isso? Não, o general Berthier, ele era como se fosse, como a gente pode falar, é um soldado, né, que foi mandado pelo Napoleão Bonaparte, que era o rei na altura, né, mandou prender o Papa. Ou seja, é alguém que está cumprindo lei, somente isso. Percebe? É Ele isso. que prendeu, então, ele É foi ele que responsável. prendeu. É isso. É ele que prendeu ao mando do chefe dele, que foi Napoleão Bonaparte. É isso. Ah, eu já achava, Exato. eu pensei o contrário, eu achava que ele estava associado ao Papa. Ah, não, não, não. Ele é associado ao Napoleão. É parte das tropas francesas. E aqui chega lá em Roma e prende o Papa e leva o Papa para Paris, né? Para a França. É isso. O apoio vai ser poder religioso, né? Não é poder político, é poder político e religioso que vão se unir agora, é? Isso. Aliás, isso que nós estamos à espera acontecer é o que vamos começar a ler agora, a partir do verso 11, que é o poder
o poder civil, ou seja, Estados Unidos da América, que é um país o quê? Cristão, que vai se unir a esse poder aí, ou seja, vai se unir ao poder, a Roma. E quando eles vão unir, aí sim, vai sair o tal decreto dominical, quando houver essa união, ok? Vamos estar agora a partir dos versos 11 em diante. Muito bem. Entendeu, Ariadne? Deixa eu lhe fazer só Uhum. mais uma pergunta, que é a minha Sim, sim. dúvida, Faça, Eduardo. faça. Em relação ao quarto mandamento. Aí Uhum. quando diz assim, não adorarás a besta. Aí as pessoas falam assim, mas quem vai numa lagoa no sábado, quem não vai para a igreja e vai sair com a sua família, está transgredindo o sábado, não é isso que é se unir a esse poder da besta? Não, eu acredito que seja não acreditar no quarto mandamento e não ser fiel a ele em termos de renunciar a trabalho, renunciar às coisas negociar e outras coisas mais. Eu estou errado em pensar assim, irmão? Ariadna, eu sinceramente não entendi. Quando você fala do quarto mandamento, está falando do quê? Da lei de Deus ou está falando de uma outra coisa? É da O lei de quarto Deus? mandamento da guarda do sábado mesmo, da lei de Isso. Deus, da lei de Aham. Deus. Ok. Quarto mandamento. Sim. Então, quando fazemos algumas coisas que não está ligado, estamos a transgredir o sábado, é isso que você está a dizer? Isso. É, é assim, muito sinceramente, por isso é que a Igreja Adventista ela nunca definiu, né, assim, em papel, o que é que se deve fazer no sábado. Mas eu acho que todo crente a gente sabe. O dia do sábado é um dia de adoração, é um dia que nós trabalhamos, primeiramente, a adoração a Deus e em prol ao próximo. Agora, vai depender de mim. Eu vou para a natureza fazer o quê? Se eu for Exatamente. É isso. Eu vou fazer o que na natureza? Agora, vou apreciar a natureza porque Deus criou a natureza? Ok, muito bom. Agora, se eu vou para a natureza para o meu proveito próprio, né? Agora, imagina, alguém uma vez disse assim, olha, eu fui à praia no dia do sábado e Ué, caiu? Gelou. Caiu a internet dele. É. meu ego, percebe? Você ficou paralisado, a gente não ouviu, viu? Uma Opa, vez, vai. Repete tudo de nossa, novo. consegue ouvir Alguém vai... agora, Cleide? Agora sim, você falou que ia para a praia e É quem vai Yeah, para tá, proveito próprio, você falou. isso. Ou seja, se eu vou para a praia, né, para o meu proveito próprio, então eu não vou lá para contemplar realmente a beleza que Deus criou. Eu vou para tirar partido daquilo que é o meu ego. Então, aí, eu tô a transgredir a lei de Deus, percebe? Eu estou a transgredir a lei de Deus. Porque o dia do sábado não é para nós cuidarmos dos nossos próprios interesses. Por que não vai no outro dia? Tem que ser no sábado. Percebe? Agora, imagina, Ariadna, eu não gosto de ir à praia, não gosto de tomar banho, mas vou lá porque eu quero apreciar a beleza que Deus criou. Opa, beleza, você vai, percebe? Agora, para ir satisfazer o meu ego, eu preciso evitar tudo que tem a ver com o meu belo prazer. Por isso é que Deus fala lá para Isaías, né? Isaías 58, né? Tem que deixar de lado tudo aquilo que me dá prazer, né? É o meu próprio prazer. Mas o dia do sábado, a gente guarda ele, né? De acordo com a adoração a Deus, tudo que me liga ao Criador e para servir ao meu semelhante, ao meu próximo. Agora, tudo que não me encaixa nessas duas coisas é para descartar, porque tem a ver com o quê? Com o meu próprio ego, percebe? É isso. Entendeu, Ariadne? Beleza. Então, avancemos aqui. Então, o Papa ele foi levado cativo e depois cumpre essa parte aqui da profecia. Agora, para finalizar, sobre a besta, né, que sobe do mar, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Meus irmãos, há muitas perseveranças que não nos levam a lado nenhum. Muito pelo contrário, leva-nos para a perdição. Mas perseverar em seguir a Deus, ser fiel e guardar sua lei, seus mandamentos, há uma promessa final no fim desse livro. Sabe o que é? A vida eterna. A certeza que o mal vai deixar de existir. Aqui nessa figura você encontra aqui dois homens que estão a escavar para encontrar tesouro.
O de cima, ele está empenhado a escavar, ele está empenhado, e não para. Mas o de baixo, na última picareta, né? Não sei se vocês falam isso lá no Brasil, ele desistiu. Ele não perseverou mais, desistiu. Só ele dá a última picaretada e ele encontraria o tesouro. Mas o homem de baixo desistiu. Mas o de cima está empenhado, está empenhado. Então, o texto está a dizer para nós, somente aquele que persevera é que vai realmente ser considerado, né, santo, né, o fiel para alcançar aquilo que Jesus prometeu para nós, em Mateus 24, verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, aqui a perseverança, há muitas perseveranças que não nos levam a lado nenhum, mas perseverar a seguir o Deus, né, que nos criou, há realmente uma recompensa no final, a salvação, a vida eterna, o que não tem fim. Aí penso que alguém, Aparecida, você quer falar, amada? Se a Aparecida não quer falar, a gente vai passar por hermanos. Gente, o doutor Levício já está na sala? Edu, doutor Lovício já chegou, viu? Amém. Então, queridos, vamos ficar aqui, né? Não vamos ter pressa. Já concluímos aqui a primeira besta, já sabemos que é a Igreja Romana, Católica Romana, já sabemos que esse movimento não louva o nome de Deus, né? Ele se assenta no santuário para ostentar, sendo o próprio Deus, já sabemos tudo sobre ele. E perseguiu o povo de Deus durante 12 séculos. E na semana que vem, nós vamos estudar a segunda besta, que um dia vai estar em coligação com esse movimento e depois vai sair aqui que a gente vai aprender, né, o decreto dominical, que a gente vai encontrar aqui no capítulo 13. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Hermanos, Nayara, eu não sei se vocês querem falar, mas o doutor Lovis já está aqui, mas passo a palavra para você, Cleidinha. Obrigada, Edu. Faz a oração conosco, por favor, Edu. Amém. Apresentando a família do nosso Deus e apresentando o nosso querido doutor Lovísio nesse momento, tá bom? Obrigada. Amém. Obrigado, gente. Vamos orar, então, para que a gente